Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 2. Carta de Tiago. Tiago, capítulo 2, nossa primeira leitura, do versículo 14 ao versículo 20. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Versículo 18. Mas dirá alguém: tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Pergunta de Tiago. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Versículo 20. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Tiago, meus irmãos, ele está falando aqui que não é as obras que salvam uma pessoa. Mas o Tiago, ele deixa bem claro nesse texto, como em toda a Escritura, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, que as obras acompanham o salvo. Ninguém vai para o céu porque ele faz boas obras. A pessoa faz boas obras porque ele é pertencente a este reino celestial. É o contrário. E aí Tiago diz assim: olha, eu vou mostrar para você, no versículo 18, eu mostrarei, final do versículo 18, e eu te mostrarei a minha fé. Primeiro ele falou da fé, mas a minha fé, ela vai ser demonstrada pelas minhas obras. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 18. Vamos lá. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, mas tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, não é operante, é semelhante ao homem que se contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo esqueceu de como era.
Aquele, porém, versículo 25, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não coloca a sua língua atrás dos dentes, antes ele engana o seu coração e sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Muito bem, vamos orar ao nosso Deus. O irmão Emerson vai estar orando por nós. Está ruim? Tá, levanta. Ora por nós. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, entramos em Sua presença, Senhor, para agradecer todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos faça entender, Senhor, que nos dê entendimento da palavra que nós temos ministrado pelo pastor, Senhor. Agradecemos por tudo, Senhor. Que o Senhor esteja presente aqui, Senhor, em mais esse culto, Senhor, abrindo nosso entendimento e preparando nosso coração, Senhor, para a palavra. Eu peço e agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Santo Deus. Muito bem. O Tiago, meus irmãos, ele é considerado no Novo Testamento como a carta de Tiago, ela é considerada como o livro de provérbios do Novo Testamento. Porque o Tiago, ele não faz volta. O Tiago, ele não conta uma história. O Tiago, ele não usa uma alusão, apesar de ele falar alguma coisa sobre os personagens do Antigo Testamento. Mas o Tiago é aquele que, como Salomão foi escrever o livro de provérbios, e ele foi direto na ferida. O Tiago, ele vai direto no assunto, ele não faz volta, ele não está preocupado em agradar ninguém, ele está preocupado em falar a verdade. E aí ele vai tratar de um assunto que muito nos interessa, e talvez a todos os que estão aqui nesta noite, ou quem sabe alguns ou todos, a seguinte questão. Ele falou no capítulo 2 sobre a verdadeira fé, como que ela é demonstrada, a vida de fé. As obras vão demonstrar aquilo que você realmente é. Por isso eu já falei num culto passado, você não é o que você fala, você é o que você faz. E também quando o Tiago ele vai tratar sobre a palavra de Deus, sobre a verdade das Escrituras, e alguns detalhes da Bíblia que você precisa inculcar na sua mente, guardar no seu coração, primeiro, a palavra de Deus, ela não é relativa, ou seja, é verdade para você, não é verdade para mim, isso não existe, a palavra de Deus ela é absoluta. Uma outra coisa que a palavra de Deus, ela não é, a verdade de Deus, plural. A verdade de Deus não é plural. A verdade de Deus ela é singular. Só tem um caminho. Só tem uma verdade. Só tem uma vida. Não é plural. Não tem muitos caminhos, não tem muitas vidas, não tem muitas verdades. Então, duas coisas você já tem que ter por princípio. Primeira coisa, verdade de Deus ela é absoluta. Vai passar os céus, vai passar a terra, os homens vão continuar malignos, ruins, perversos, pior do que eles são, mas a palavra de Deus ela vai permanecer sempre absoluta. Verdade de Deus não é plural. Você tem sua verdade, o outro tem outra verdade, o outro tem... Não. Verdade ela é singular. E aí o Tiago, ele vai tratar sobre esse assunto. Se ele é o livro de provérbios do Novo Testamento,
Ele está escrevendo a todos os crentes da sua época, e esse escrito serve para nós, meus irmãos, porque Tiago ele é prático. Tiago ele não dá uma volta lá no estado do Amazonas para chegar aqui no assunto, ele já vai direto no assunto. E quando ele escreve para que você, por exemplo, que todos os judeus, todos os crentes espalhados pelo mundo, eles tenham certeza se a sua religião que você serve. Então você está aqui dentro hoje. Você está sentado nesses bancos aqui nesta noite. Então Tiago ele quer dizer para você o seguinte: você tem que conhecer e ter certeza de qual é a religião que você está seguindo, ou seja, se ela é verdadeira ou se ela é mentirosa. Então você está sentado aqui, você saiu da sua casa, você veio para a igreja, é porque você não quer chegar aqui e ser enganado pelo pastor. Você quer ouvir a verdade. Muito bem. Então é isso que Tiago está fazendo. Ele vai colocar tudo na prova dos 9 dentro da Bíblia, para você, para mim, entender e compreender o que é uma religião verdadeira e o que é ser um religioso verdadeiro. Religioso não é trocar de roupa e vir na igreja domingo à noite. Religião não é aquela uma que aluga um salão, põe uma placa lá na frente e começa a cantar. Não é por aí. Tem muitas pessoas dentro da Bíblia, meus irmãos, que estavam servindo as suas religiões e vivendo uma vida religiosa, mas sem conhecer a verdade, sem conhecer a salvação, e por isso Jesus já advertiu acerca destes. Abra a sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 7. Vamos lá. O Evangelho de Mateus. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, o rei; Lucas, o filho do homem; Marcos, o servo; João, Jesus, ele é Deus. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se você ler a carta de Tiago, Tiago está dizendo acerca da prática da palavra, a prática desse evangelho, esse evangelho que é vivido, esse evangelho que na verdadeira religião, na Bíblia, tem ele como verdadeiro, como prática. Não adianta você ir numa igreja que tem uma Bíblia, mas eles não lêem a Bíblia. Eles não querem saber o que está escrito na Bíblia. Não adianta você frequentar uma religião que tem uma Bíblia segundo o fulano de tal. Não, Bíblia é Bíblia. Eu conheci pessoas, meus irmãos, tão cheias de si, não é? Olhavam assim, um borracheiro, eu já li 100 livros. É mesmo? Aí eu perguntei para ele: lá onde você frequenta, você sabe de onde você veio? Não. Você sabe quem é você? Não. Você sabe para onde você vai? Não. Então você não sabe de nada. Então você não sabe de nada. Você já leu 100 livros e você não sabe de absolutamente nada. Vou dizer para você uma coisa: a Bíblia fala para você da onde você veio, quem você é e para onde você vai. Tá bom? Então essa é a palavra de Deus. E aí esses homens aqui, Jesus diz assim: não adianta você falar Senhor, mas não fazer a vontade de Deus. Versículo 22: muitos me dirão naquele dia: Senhor, profetizamos em seu nome, em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas. Versículo 23: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Então essas pessoas aqui, meus irmãos, que Jesus está se referindo, elas frequentam uma religião, elas fazem parte de um culto, elas estão com uma Bíblia na mão, mas elas não são salvas, elas não conhecem salvação, porque a verdade para ela é relativa, porque a verdade é plural, porque hoje ele tem fé, amanhã ele não tem mais, porque ele tem que ser salvo pelas obras, ou tem que ser batizado para ir para o céu, porque ele tem que fazer boas obras, senão ele não vai para o céu. E aí Jesus olha para esses homens aqui e diz para eles assim: olha, eu nunca conheci essas pessoas, eu não conheço eles. Então você que está aqui nesta noite, você precisa entender uma coisa: nós não estamos aqui para te enganar e nem ensinar você errado, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ensinar você o que diz as Escrituras. A primeira coisa de uma religião, para você identificar ela, é se ela prega a Bíblia e não fica com fábula. Sabe o que é fábula? É conto, é história para boi dormir, é conversa fiada. Nós estamos aqui para ler a Bíblia, para você abrir sua Bíblia, para o Espírito de Deus tocar dentro do seu coração e você ser transformado por esse Evangelho, por essa palavra. Não é para contar fábula para você, contar historinha, conto da carunchinha. Você precisa ter cuidado com o engano dos falsos. E aí você está aqui dentro da igreja, talvez você não sabe se você está sendo enganado ou não. Será que o Maurício está me enganando? Talvez você tenha dúvidas no seu coração. Um outro quesito, meus irmãos, da fé verdadeira, da palavra verdadeira pregada, é que ela não deixa dúvida nenhuma. Quando você vê a falsa religiosidade ou o falso religioso, ele está cheio de dúvida, ele tem muita dúvida. Ele não sabe se ele vai para o céu, ele não entende o plano de salvação, ele não sabe se ele foi remido ou não dos pecados, ele não sabe que tipo de vida que ele tem que viver, ele não sabe de nada. Então as dúvidas, elas pairam no coração dos homens. Mateus capítulo 22, abra sua Bíblia lá, versículo 25. Isso aqui é só para a introdução do assunto. Mateus capítulo 22, versículo 25. Um dia os saduceus foram questionar Jesus. Os saduceus são religiosos, junto com os fariseus. Então eles têm uma religião, eles têm uma Bíblia, eles falam de Deus. Veja só, versículo 25. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. Da mesma sorte, o segundo morreu, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que a todos a possuíram? Eles não acreditavam na ressurreição. Sabe por que eles estavam perguntando aqui para Cristo? Porque eles querem pegar Jesus. Porque a falsa religião, ela não tem a Bíblia como fé e prática, não obedece a palavra de Deus. E esses homens, eles têm a fé deles errada, errônea, herética, fora das Escrituras. Vamos ver se ele tem resposta para nós. Aí pergunta para ele: de quem vai ser mulher? Dos 7 maridos? Aí Jesus, então, versículo de número 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que as pessoas erram? Por que as pessoas são enganadas? Porque eles não leem a Bíblia. Porque eles não estão preocupados em ir em uma igreja que abre a Bíblia e fala assim: ó, vamos ler a Bíblia. Eles preferem pegar um folder, eles preferem pegar um papelzinho e seguir aquela regra metódica ali e sair. E aí, como é que foi? Foi tudo bem, participei. E aí Jesus olha para ele e diz assim: vocês não conhecem as Escrituras,
Versículo 30, porque na ressurreição nem casam, não se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. E aí Jesus ainda olha para eles e diz assim: eu não sou Deus de morto, eu sou Deus de vivo. Presta atenção, eu quero que você compreenda uma coisa: o nosso Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse para as irmãs: você crê que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que está em mim, nunca ele vai morrer? Você não entendeu ainda que nós temos uma vida eterna em Cristo? O nosso Deus, o Deus que nós ensinamos aqui da Bíblia, ele não é Deus de sepultura, ele é Deus de vivos. Porque quando Jesus está próximo de ir para a cruz, aparece corpo de glória, Moisés e Elias, para consolar Cristo. Deus de vivo, não é Deus de sepultura. Presta atenção. E as religiões, elas têm todas as suas dúvidas, todos os seus problemas, todos os seus enganos, todos os seus embaraços, estão mais para confundir a mente das pessoas com as suas mentiras, do que ensinar para elas a verdade. Porque já pensou se você for ensinar, como no século 17, quando os homens começaram a traduzir a Bíblia, e eles começaram a ler as Escrituras, e eles começaram a ensinar aquilo que o apóstolo Paulo ensina, que Jesus é que é o cabeça da igreja e não o Papa. E aí a igreja católica começou a perseguir eles e matar todos eles. Sabe o que eles faziam com os livros da Bíblia traduzidos? Colocavam dentro dos cestos, colocavam dentro de todas as coisas, meus irmãos, para esconder. A Inquisição, ela perseguiu os homens que ensinavam: Jesus é o cabeça da igreja. Não, é o Papa. Pois é. Mas por que não lê a Bíblia? Tem que ter cuidado com o engano. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Nós falamos no domingo passado sobre as cartas das igrejas da Ásia. E uma das cartas citadas foi a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia estava achando que estava por cima da carne seca e fazendo aquilo que é correto. Se você ler o texto aqui, as outras igrejas têm falso profeta no meio deles, doutrina de Balaão, doutrina de Nicolaítas, tem uma Jezabel lá na frente. Outro dia o pastor foi ensinar no seminário de uma igreja grande em Marília, mas por que não pode ter pastora? Aí o pastor chegou e falou: vamos ler a Bíblia. Porque primeiro, vamos responder o porquê. Vamos responder o porquê. Porque primeiro foi criado o Adão. Por quê? Porque primeiro quem pecou foi ela. Porque é isso que a Bíblia ensina. Aí a pessoa ele se ofende. Ele fica ofendido, mas ele não fica ofendido com Deus, ele não fica ofendido com a Bíblia, ele fica ofendido com quem falou. Interessante, leia a Bíblia, fica ofendido com Deus, fica bravo com Deus, reclame com Deus. Tiago, meus irmãos, ele não está dando volta com ninguém, não, ele não quer saber de conversa, ele quer falar o que é a verdade das Escrituras. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei das tuas obras, nem és frio, nem és quente, tomara que fosse frio ou quente.
E aí no versículo 16, porque és morno, e nem és frio e nem quente, eu tenho náusea de você, está me dando náusea, eu tenho vontade de vomitar. É isso que Deus está dizendo. Quando você lê esse texto, você não vê a palavra tribulação, perseguição, você não vê a palavra, não tem nada dessas coisas, falta de paz. O que esses membros dessa igreja aqui não tem falta? De dinheiro. Estão tudo rico, estão tudo abastado. Essa igreja só tem gente rica nessa igreja. Mas aí Deus olha para eles e diz assim, ó, vocês são pobres, vocês são infelizes, vocês são nus, vocês são cegos, vocês são os miseráveis. E eis que eu estou à porta, no versículo 20, eu estou à porta lá fora, e eu estou batendo. Uma igreja lá dentro, sem problema nenhum, rica, próspera, não tem tribulação, não tem falso profeta, não tem nada disso, mas Jesus está falando assim, ó, eu estou lá na porta, lá fora, e eu estou batendo. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Tem que ter cuidado com o engano. O apóstolo Paulo, antes de chamar Paulo, era Saulo. Ele achava que ele estava fazendo tudo certinho, tudo errado. Mas por quê? Porque ele era um religioso. O Nicodemos era o príncipe do Sinédrio, o homem mais importante dos 70 homens de Jerusalém. E ele chegou em Jesus, sentou de noite de frente de Cristo, o homem que conhecia os 150 salmos, conhecia todo o Antigo Testamento de ponta a ponta. Jesus olhou para ele e disse assim, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. O homem que conhecia tudo, conhecia todas as escrituras, quando ele chegou diante de Cristo, do Salvador, do Evangelho, das boas novas de salvação, Jesus olhou bem dentro do olho dele e disse assim, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino. E ele achava que ele estava. Mas não é assim não. O Cornélio, centurião romano, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que ele dava testemunho. O judeu amava o romano chamado Cornélio. Ele ajudava na sinagoga. Ele era judaizante, fervoroso. Aí Deus mandou lá para quem pregar ele? Pedro. Nós temos a samaritana. Quando Jesus vai passar Samaria, chega no poço de Jacó, tem uma mulher que chega à tarde para tirar água, a samaritana. Jesus fala assim, dá um copo d'água. Não, você é judeu, você não pode falar comigo. Não, mas copo d'água. E aí na conversa que Jesus está tendo com a samaritana diz assim, nossos pais nos disseram que é no monte que nós temos que adorar. No monte. É só no monte que a sua oração vale, é só no monte que vale as coisas. Aí Jesus diz, olha, pode parar com isso aí. Não é nem monte, nem Jerusalém. Olha, eu quero fazer uma pergunta para você. O caminho que você está seguindo é o verdadeiro? Você tem feito o teste na Bíblia para ver se não tem ninguém falando alguma bobagem aqui na frente? Faça isso, por favor. Você tem que, por direito, examinar as Escrituras para ninguém te enganar, inclusive este que vos fala.
Eu quero que você saia daqui nesta noite ciente e consciente daquilo que é correto dentro das Escrituras. Tiago capítulo 1. Agora vamos lá. Tiago capítulo 1. Primeira coisa que nós vamos tratar, meus irmãos, no versículo 18, é que a religião e a religiosidade, elas são surgidas e geradas, ela foi gerada e surgida de uma coisa. Veja bem, aqui Tiago ele faz a metáfora de uma questão de uma semente. Então ele diz assim: segundo a sua vontade, falando da vontade de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. A verdadeira religião, a verdadeira fé, a verdadeira salvação, ela é gerada, germinada por uma coisa só: pela palavra da verdade. Sem a verdade de Deus, não tem religião. Sem a verdade da palavra de Deus, não tem fé genuína e verdadeira. Por isso que Tiago ele diz assim, que segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, a verdadeira religião, o verdadeiro servo de Deus, ele é gerado só de uma maneira: segundo a palavra da verdade. Então, ele não pode ser gerado pela mentira, ele não pode ser gerado pelo engano, ele não pode ser gerado pela religião da cultura ou do nosso país, ele não pode ser gerado por uma religião de sincretismo. O que é o sincretismo? É todo mundo junto e misturado. Mas aqui a Bíblia diz em Tiago que a verdade ela só pode surgir pela palavra da verdade. Então você só vai nascer de novo realmente, não pelas águas do batismo, não por obras. Você vai nascer de novo de uma semente incorruptível que Deus plantou em você pela palavra da verdade. 1 Pedro capítulo 1. Abre sua Bíblia. Livro de 1 Pedro, vai um pouquinho para frente de Tiago aí. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 3. Quando a pessoa perguntar para você assim: por que você fala que você é salvo? Como que você tem certeza que você é salvo? Você é um egoísta mesmo de falar, você é um prepotente, hein? Eu não sou prepotente, eu sou salvo por causa de Cristo, por causa de Deus, só por causa disso. E se uma pessoa não crê na salvação, primeira coisa que você já tem que desconfiar da religião dela. Se ele falar para você assim: hoje eu sou, talvez amanhã não sou mais, então você já cai fora. E aí você vai ler o que Pedro ele diz. Olha só o que Pedro ele fala quando ele vai falar sobre a salvação de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou. A mesma questão, de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, versículo 4, para uma herança, próxima palavra, o que está escrito na sua Bíblia? Incorruptível. O que é incorruptível para você? É algo que não se corrompe, não, diferente do nosso corpo. O nosso corpo ele é corruptível, porque nós vamos ficando mais velhos, nosso cabelo vai caindo, ficando branco, nós vamos ficando mais fraquinhos, nós vamos ficando lento, nós vamos ficando devagar, nós vamos envelhecendo, nossas células já não vão mais reproduzindo como antes, nossas células vão... Isso é corruptível. A salvação de Deus ela é incorruptível. Então você tem que prestar atenção nas Escrituras. Olha, uma herança incorruptível, vírgula, incontaminável, que não pode o quê? Não pode murchar. Então como que a sua vida vai se perder se não pode murchar, é incorruptível, incontaminável? Aí que negócio que é esse?
Que verdade que é essa? Que evangelho fajuto é esse? E aí a Bíblia diz assim, olha, nós somos gerados, e tem mais um detalhe, não pode murchar, vírgula, está guardada nos céus para vós. Muito bem, olha só, Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 4, que ele gerou muitos filhos, por causa do Evangelho, capítulo 4 de 1 Coríntios, abre sua Bíblia lá, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, Paulo ele diz assim, eu gerei muitos filhos por causa do Evangelho da verdade, capítulo 4, versículo 15, porque ainda que tivesseis 10.000 anos em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Então, como que Tiago ele usa aquela metáfora da semente? Olha, e vos gerou pela palavra da verdade. Então, uma verdadeira religião, um verdadeiro religioso, ele é gerado só de uma maneira, pela palavra da verdade. Ele não negocia a sua fé. Ele não troca a sua vida com Deus por causa deste mundo, é o que diz Tiago. Ele guarda-se da corrupção do mundo. Veja bem. Muito bem. Volte lá, em Tiago. E aí Paulo ele diz, eu gerei muitos filhos por causa do Evangelho. E o Evangelho é o quê? As boas novas do quê? De salvação. Você já é salvo? Você já tem certeza da sua salvação? Certeza. Estou falando dúvida não. Certeza que você vai para o céu, que você crê nessa verdade absoluta, uma verdade não plural, mas uma verdade singular das Escrituras, que independente de quem quer que for, quem quer que seja, a verdade sua é absoluta, não é plural. Você é salvo? Você vai para o céu? Então é isso que Tiago ele quer tratar com os crentes. E aí no capítulo 1, ele já falou que nós somos gerados, por causa da palavra da verdade. Paulo diz que nós somos filhos. Olha só, meus irmãos, versículo 21 do capítulo 8, do capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Olha só o que a palavra da verdade ela faz. A religião e a religiosidade. Ele faz o que com a verdade? Versículo 21 de Tiago, capítulo 1. Pelo que rejeitando a imundícia, o acúmulo da malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual é poderosa para vos salvar. Então essa palavra que Tiago está dizendo, que nós somos gerados pela verdade, essa palavra que é poderosa para salvar você, que me salvou já. Quando você fala para a pessoa que você é salvo, a pessoa fica brava. Sabe por quê? Porque ele não tem certeza da salvação dele. Aí ele acha que eu sou uma pessoa muito boa demais para falar que eu sou salvo. Mas eu não sou uma pessoa boa porque eu sou salvo. Porque eu fui salvo, porque eu fui bonzinho. Eu fui salvo por causa da graça e da misericórdia de Deus. E aí Tiago ele diz, primeiro ele recebeu essa palavra com mansidão, ele acolhe a Bíblia, ele acolhe a palavra de Deus. Quando ele vem para a igreja, quando ele já sabe, ó, hoje é dia de culto, hoje é quinta-feira, hoje é domingo, hoje é, olha, as criancinhas, meus irmãos, hoje nós estávamos aqui, ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Aí levantar e falar o versículo. Pá!
Cantava de novo, o outro levantava, versículo. Cantava de novo, o outro levantava, versículo. Cantava de novo, o outro levantava, versículo. Sabe por quê? Porque eles preparam o coração deles para vir para a igreja. Eles tiram todo aquele impedimento. Aí a Bíblia diz assim, que a religião verdadeira, primeiro ela prega essa palavra. Essa palavra que é poderosa para salvar a alma do homem, transformando a sua vida. E aí, ele acolhe essa palavra com mansidão. Ele não recebe a palavra de Deus assim. Não é assim não. A pessoa já sai de casa e fala assim: hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu vou preparar o meu coração. Eu vou preparar o solo do meu coração para ouvir essa mensagem. Eu quero voltar para minha casa convicto de que eu sou um salvo. Eu quero voltar para minha casa convicto que essa verdade eu pertenço a ela. Eu quero voltar para minha casa convicto de que este Deus e que esta palavra poderosa me salvou e me resgatou. Agora, se você vem com o coração já truncado, aquele coração amarrado, Então, porque Tiago diz aqui no versículo 21, que primeiro tem que tirar a imundícia, o acúmulo da maldade. Primeiro você faz uma asepsia, não é? Aí quando você machuca a sua perna, aí tem aquele ferimento, aí você tem que fazer o quê? Uma asepsia, limpar bem limpinho, porque se você deixar ali, o que acontece? Isso, vai apodrecer. E aí você faz aquela asepsia no seu coração e vem para a igreja. Senhor, me ajuda a guardar a sua palavra. Me ajuda, Senhor, a ouvir e a ser não um ouvinte esquecido, nem um negligente, mas me ajuda, Senhor, a obedecer sua palavra. Prepara o terreno, aquele terreno onde a semente vai ser lançada, meus irmãos, e ela vai brotar. Mas aí você vem com o coração duro, aí você é aqueles tipos de solo que Jesus pregou na parábola da semeadura. O solo que é à beira do caminho. Por que beira do caminho? Beira do caminho está pisado. Então a semente bateu ali, pum, parou. Aquele outro tipo de solo que não tem profundidade. A semente caiu, ela tentou crescer, mas não tinha solo, morreu. Aquele solo congestionado, o mundo está dentro do seu coração, o mundo está dentro da sua vida, você ama esse mundo, aí joga a sementinha da salvação lá dele. Aí vem as ervas daninhas do mundo, sufoca tudo. Então, Tiago ele diz assim, primeiro ele faz uma asepsia do coração, da vida, vem ouvir a palavra de Deus, ele recebe essa palavra de Deus com mansidão, com alegria, ele recebe essa palavra que é capaz de salvar a sua vida, preste atenção. Quantas vidas se perdem todos os dias? O nosso trânsito do nosso Brasil mata mais que a guerra do Vietnã, mata 55 mil pessoas por ano. 55 mil pessoas. Os maiores problemas de saúde que matam pessoas no nosso país, problemas cardíacos. Por incrível que pareça. Quantas almas elas são perdidas, quantas vidas são desperdiçadas, quantas pessoas, meus irmãos, prepara o seu coração, faz uma asepsia da sua vida, tira tudo que não presta, tudo aquilo que atrapalha você de servir e amar a Deus. Recebe a palavra de Deus com mansidão, com alegria.
Pois é. Por quê? Por que você deve receber a palavra de Deus com alegria? Hebreus capítulo 4. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. É bem antes de Tiago. Hebreus capítulo 4. A partir do versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Primeira coisa, viva. Depois, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aí você chega na igreja, o pastor vai pregar a Bíblia. Mas como é que o pastor sabe da minha vida? O pastor não sabe da sua vida, porque ele não vive com você, ele não acorda com você, ele não deita com você, ele não mora na mesma casa que você. O pastor só está lendo as Escrituras. O pastor não sabe o que passa dentro do seu coração, o pastor não sabe o que passa dentro da sua mente, porque agora você está olhando para mim, vamos matar esse cara, não sei, até onde você estava batendo pau para mim, hoje você pode estar me odiando. Mas aí a Bíblia, ela diz assim, que a palavra de Deus, ela é apta para discernir o pensamento humano e as intenções do coração. Versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante de Deus, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, aos olhos daquele com quem temos do quê? Nós temos que prestar conta, nós temos que tratar com Deus. Então não adianta você achar que você vai se esconder de Deus, não tem jeito. Então por que a palavra tem que ser recebida com essa mansidão? Porque, meus irmãos, ela vai penetrar no lugar mais fundo da nossa vida. A Bíblia não ensina livre-arbítrio. É que você decide. Você não decide nada. Deus decide tudo. Infelizmente, essa é uma notícia que as pessoas não gostam de ouvir. Porque elas acham que elas são donas de si. Eu é que mando na minha vida. Eu que sou o Senhor do meu tempo e da minha vida. Não é. Só tem um Senhor. Um Deus soberano. E Ele está sentado no seu trono da sua graça pela eternidade, e lá Ele vai permanecer. E você vai passar como um grão de areia do nada. Você, eu. Agora uma coisa você pode escolher nessa noite. Obedecer ou ser rebelde. Não é? O Adão já era salvo. A Eva já era salva. Mas Deus colocou para eles uma escolha de fazer o certo ou fazer o errado. Não falou de salvação. Preste atenção na Bíblia. Ou você faz o certo ou você faz o errado. Então hoje você tem uma escolha. Ou você obedece ou você se rebela contra a palavra de Deus. Muito bem. Se a palavra é poderosa para nos salvar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tiago, capítulo 1. Agora Tiago, ele passou da metáfora da semente, e agora ele vai entrar numa outra metáfora que ele vai mudar. Agora ele vai falar do espelho. Vamos lá. Versículo de número 22.
Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo esqueceu de como era. Versículo 25: aquele porém que atenta bem para a lei da perfeita liberdade, nisso persevera, não sendo o ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal é bem-aventurado no seu feito. Então agora Tiago ele mudou. Agora ele vai tratar da palavra de Deus como um espelho. Mas como assim, como um espelho? Tiago, ele vai e quer dizer a seguinte coisa, que quando você se aproxima da Bíblia, é como se você acordasse 5:30 da manhã. O seu cabelo está todo despenteado, os seus olhos estão com remela, talvez o seu nariz está sujo, seu ouvido está sujo, está tudo fora de lugar. Aí você chega diante do espelho. Para que serve o espelho? Para você arrumar o cabelo, para você consertar o que está errado. É para isso que serve a Bíblia. Para você olhar para ela olhar para você e falar assim: ô meu camarada, isso daí está errado, tem que consertar. Ô parceiro, está errado isso aí, ó. Põe sua vida em ordem aí. E aí a pessoa chega diante do espelho de manhã e contempla, né? Puxa. É assim que é a Bíblia. A palavra de Deus é para você ler ela e ela falar para você assim: olha, você está errando nisso daqui, ó. Você está errado nisso daqui. Você está errado nisso daqui. Você, Tiago, ele diz assim: você pode enganar você mesmo, mas a palavra de Deus nunca vai te enganar. Ela nunca vai mentir para você. Ela nunca vai contar uma mentira para você. Ela vai ser sempre sincera com você, verdadeira, perfeita, correta. Vai apontar as falhas, os erros. Mas você pode ser aquele um que passa pelo espelho e nem viu como você está. Ou pior, você pode ser aquele um que vai diante do espelho, contempla todos os erros, sai e logo você esquece como que você está. A Bíblia, ela serve para isso. É por isso que o verdadeiro religioso e a religião tem a palavra de Deus por ordem de fé, prática, verdade, absoluta, singular. 2 Timóteo capítulo 4. Volta um pouquinho aí. Antes de Hebreus, você vai achar Tito, depois Timóteo capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Então você acorda, olha no espelho, contempla tudo aquilo que está fora do lugar, se a roupa está fora do lugar, se os dentes estão bem limpinhos, se o nariz não tem nenhuma sujeira. E as mulheres, por serem mais vaidosas, aí passam maquiagem aqui, né? Muito bem. Capítulo 3, de 2 Timóteo, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Se você não sabe, mas eu quero falar uma coisa para você. As pessoas, meus irmãos, e creio mesmo eu, elas não desobedecem porque não sabem, elas desobedecem por rebeldia mesmo. Não é aquela, né? Você fala com o filho: filho, não faz isso. Mas não é que ele não sabe que não é para fazer.
É que ele é rebelde mesmo. Não é que ele não sabe, não é que o pai e a mãe não avisou. Ó, não faça isso, tá bom? Beleza, Vitor? Não faz isso, Vitor. Aí o Vitor, pá! É que nem o pastor pregando. A mãe chegou, o menino pequeno estava com o vaso dela na mão que ela tinha comprado naqueles dias, aquele vaso lindo, maravilhoso, e ela chegou na porta, solta o meu vaso! Aí o pastor, vou bater nele. Não. Por quê? Você ensinou para ele que não era para pegar o vaso? Não, não falei, então não vai bater nele. Você mandou ele soltar? Ele soltou. Primeiro você tinha que ter chegado nele e falar, ó, não mexe. Porque se você mexer, vai de marmelo. Por que a palavra de Deus é um espelho? Versículo 17. Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando ele fala homem de Deus, ele está incluindo homem, criação de Deus, homem, mulher. Se você olhar o espelho de relance, você não vai contemplar. Se você for um daqueles que olham e logo se esquece, então Tiago ele diz que você não passa de ser uma pessoa que se engana a você mesmo. Volte lá, Tiago, capítulo 1. A palavra de Deus vai nos mostrar aonde nós precisamos consertar os nossos erros. O praticante da palavra, meus irmãos, Tiago ele diz: sede cumpridores, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que se contempla no espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como ele era. Versículo 25, aquele porém que atenta bem para a lei da perfeita liberdade, e nisso persevera, pergunta que eu vou fazer para você. Eu já perguntei se você é salvo. Você é livre? Porque Tiago está dizendo aqui, presta atenção, aquele porém que atenta bem para a lei da perfeita liberdade e nisso persevera. Liberdade, geralmente, o pensamento de liberdade que o ser humano ele tem é de achar que ele pode fazer tudo. Mas na verdade ele está errado. Eu sou livre, pastor, posso fazer o que eu quiser. Não pode não. Você não pode entrar no restaurante da dona Cícera ali, comer e sair sem pagar. Você não pode entrar no ônibus ali e ir para Marília e não pagar a passagem. Você não pode entrar no banco e falar, vim sacar um dinheiro aí, mas o senhor tem conta aqui? Não, não tem não. Dinheiro. Você não pode fazer isso. Então você não é livre. Mas o pensamento de liberdade que as pessoas têm, eles confundem liberdade com libertinagem, que é diferente. Então, libertinagem não é liberdade. Porque a questão é assim: você é livre porque você quer fazer ou acha que faz tudo o que você quer, ou você tem aquela concepção de liberdade aqui de Tiago, capítulo 1, que você tem uma liberdade de fazer o que é certo.
que você tem por liberdade na sua vida, no seu coração? Vamos pensar, meus irmãos, naquela pessoa que é escravo das drogas. Não é? Aquela pessoa que é dependente químico. Aquela pessoa que não pode ver um pó branco na frente dele, que já começa a tremer, o organismo dele começa a mudar, ele começa a suar, ele não consegue ficar sem aquilo. Ele é livre? Claro que não é livre. Ele é um escravo. Uma pessoa que é viciada na nicotina, que fuma 2 maços, 3 maços de cigarro por dia. Você põe o cigarro ali, se ele ficar uns dias sem, ele começa a tremer. A pessoa é livre? Não, é um escravo. Então o que é liberdade para você? Liberdade é você colocar lá a cocaína e você olhar. Para mim não serve. Isso é liberdade. Liberdade é você olhar aquilo ali. Isso para mim serve. Isso é ser livre. A perfeita lei da liberdade. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Já estamos quase terminando. Vai demorar mais um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 6. Vamos ler o que o apóstolo Paulo diz acerca dessa questão de liberdade. É aquela liberdade que Tiago está dizendo lá, capítulo 6 do livro de 1 Coríntios, versículo 12. Todas as coisas me são, o quê? Lícitas. Opa! Então quer dizer que a palavra que Paulo está empregando aqui aos Coríntios é assim, tudo eu posso fazer. Esse é o livro. Vamos continuar lendo. Mas nem todas as coisas me convém fazer. Olha, você entendeu a questão da liberdade? De que o livre, ele tem a liberdade de não fazer aquilo. Já o escravo, ele é escravo, ele é dependente, ele tem que fazer. Entendeu o sentido de liberdade, por favor? Mas nem tudo convém. Todas as coisas, novamente ele repete, me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu sou livre. E você? Você é livre? Tiago, capítulo 1. Aí o Tiago, meus irmãos, ele vai entrar numa outra questão aqui. Tiago, capítulo 1. E por isso que nós falamos que ele é o livro de Provérbios do Novo Testamento. E com grandes riquezas é a carta de Tiago. Aí ele diz, versículo 26. Se alguém... no final do versículo 25, ele diz assim: e não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal é bem-aventurado no seu feito. Aqui Tiago, ele está querendo tratar da questão, meus irmãos, de tratamento com as pessoas. Por isso que antes do texto, ele diz assim: você seja pronto para ouvir, tardio para falar, mais tardio ainda para se irar. Esse é o nosso convívio com as pessoas. Então aí Tiago diz que aquele que desfruta dessa liberdade perfeita que está em Deus, em Cristo, ele é bem-aventurado no seu feito, ou seja, ele vai tratar com a pessoa, ele é pronto para ouvir. A palavra aqui, pronto para ouvir, no grego é a palavra taxis, que vem da palavra nossa aqui do português nosso, a palavra táxi. É aquele que você chama, ei,
Ele é pronto para ouvir. Você ouve as pessoas? Você tem o costume de sentar e ouvir as pessoas, o que eles estão falando com você? Quando você vai conversar com a sua esposa, você escuta ela primeiro? Você senta, escuta. Pronto para ouvir. O Tiago, meus irmãos, ele está tratando da vida cristã. Que você não sai com a metralhadora, acusando, gritando com as pessoas. Você escuta primeiro. Não. Ouvir. E aí ele diz, tardio para falar. Quando ele usa a palavra tardio para falar, ele quer dizer mesmo, meu irmão, lento. Sabe o que é lento para falar? Não é aquela pessoa que acha que ele vai falar muito, ele vai resolver as coisas. Não. Tardio para falar é você começar a falar as palavras com calma, tranquilidade, para outra pessoa entender. Você é devagar mesmo. Não é com explosão, nervosismo, que as coisas são resolvidas na vida de um servo de Deus. Não é. E ainda Tiago ele fala, no final do versículo 25, que esse tal será bem-aventurado, ele vai ser feliz. Porque se você ler toda a carta de Tiago ele vai falar disso daqui, ó, da língua. Deus, pela sua infinita sabedoria, ele fez 2 caixas acústicas, uma língua cercada de um monte de dente, que é para você manter a sua língua atrás dos dentes, porque Deus ele sabe que quando você fala muito, você erra muito. Você não vai se arrepender por aquilo que você não fala, você vai se arrepender das coisas que você fala. Você não vai se arrepender se as palavras ficarem atrás dos seus dentes. Você vai se arrepender de cada palavra frívola que sai da sua boca. Aí você vai se arrepender. Quando você vê Tiago falando dessa questão da língua, no capítulo 3 de Tiago, abre a sua Bíblia aí, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o quê? O corpo. Aí a pessoa chega e rapaz, eu falei um monte de coisa lá. Aí na hora do nervoso você falou o que você não tinha que falar, você magoou a pessoa que você mais ama, você feriu aquele que está mais próximo de você, você fez tudo o que você não tinha que fazer, por isso que a sua língua tinha que ficar atrás dos dentes. Estou falando que Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento? E aí ele continua falando, versículo de número 3, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas, vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Falou que uma língua põe fogo no mundo. A língua também é um fogo, versículo 6,
como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Conselho de Tiago: mantenha sua língua atrás dos dentes. Se você não tem nada de especial, se você não tem nada de edificante, se você não tem nada de proveitoso dentro da palavra de Deus para falar para alguém, fique quieto. Fica quieto. Muito bem. Agora, por fim, versículo 27, 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso, não refreia sua língua, antes engana o seu coração e sua religião, e a religião desse é vã. Tá bom. Versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, Pai, Mestre, visitar os órfãos, as viúvas e suas tribulações. Aí, pastor, tem muita gente religiosa. Tem muita gente visitando órfão, viúva, orfanato, hospital, asilo. Não é isso que Tiago está dizendo aqui. Também Tiago não está colocando um limitador aqui, é só órfão e viúva. Tiago está dizendo, meus irmãos, que a religião imaculada diante de Deus é você amar o seu próximo como a ti mesmo, é você amar a Deus acima de todas as coisas. Não é só amar o órfão e a viúva, é amar aquele que passa na frente da sua casa lá e talvez não tenha um prato de comida. Em vez de você dar um prato de comida e um copo d'água para ele, você chama a polícia para ele. A questão de Tiago aqui não é o órfão e as viúvas. Ele não está chamando esse aqui de religioso, que esse aqui é que vai herdar o reino dos céus. Tiago está dizendo aqui que você precisa ter o amor que Deus teve por você. Não importa se a pessoa vai te responder à altura, no sentido, ele vai te recompensar, ou ele vai mudar a vida dele e te agradecer. Não é isso. Porque se você não cuidar dos seus semelhantes, do seu próximo, Jesus diz assim: eu tive fome e vocês não me deram, eu tive nu e vocês não me cobriram, eu estive preso e vocês não me visitaram, eu tive sede e vocês não me deram um copo d'água. Não, Senhor, mas o Senhor nunca teve isso. Mas os meus pequenininhos tiveram. E vocês não fizeram nada. Muito bem. Tiago não diz que é obras, que é só isso daqui. Mas aí ele termina o versículo 27. E guarda-se da corrupção do mundo. O que é a corrupção do mundo? É isso que permeia o mundo que nós vivemos. Ou seja, tudo pode, tudo está bom, é assim mesmo, tudo é legal. Aquilo que reprovava, os homens reprovavam algumas décadas atrás, hoje eles aplaudem. Aquilo que era um escândalo algumas décadas atrás, hoje é motivo de riso. Beleza. É assim. Veja só. Guarda-se da corrupção do mundo. Então, o que Tiago está dizendo sobre a religião e o religioso? É que igreja não é ligado com sistema de governo. Igreja não é ligado a partido político.
Igreja não é ligado com os governos desta terra. Nós somos ligados com o governo de um reino celestial. A igreja ela tem que orar, como Paulo ensina, para os nossos governantes, para que Deus dê sabedoria a eles. Muito bem. Vamos ler nossa última referência, 1 João capítulo 2. Vá um pouquinho para frente aí, você vai achar Pedro, 1 João capítulo 2, a partir do verso 15. Guarda-se da corrupção do mundo. E aí João ele diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, versículo 16, é concupiscência dos olhos, é soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece quanto tempo? Para sempre, eternamente. Pergunta que eu vou fazer para você: você é um praticante ou é um ouvinte esquecido? Você é aquele que se olha no espelho e a palavra de Deus corrige, ou você é aquele que olha no espelho e logo se esquece de como você é? Pergunta: você já é salvo? Você já é livre? Muito bem. O nosso Deus é um Deus dos vivos. É um Deus de Abraão. Abraão está vivo? É um Deus de Isaac. Está vivo? É um Deus de Jacó. O nosso Deus é um Deus dos vivos. Porque aquele que é praticante, verdadeiro, permanece para sempre. O Evangelho é a semente que é lançada para que você fosse gerado novamente. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor e eterno Deus, queremos te agradecer pelas suas muitas misericórdias e graças. Obrigado, Senhor, por cada uma das almas que estão aqui nesta noite. Peço que o Senhor esteja cuidando de cada uma delas, abençoando as suas vidas, zelando, Senhor Deus, por cada uma de suas necessidades. Peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a todos, Senhor Deus. Que a Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que penetra juntas e medulas, possa, Senhor, ter alcançado o alvo e o desejo detido, Senhor, de Ti, Pai querido. Pai amado, que o Senhor abençoe e que o Senhor trate, Senhor, de cada um segundo as suas necessidades. E se temos nesta noite, Senhor, aqueles que já entregaram a sua vida para Cristo e já são salvos pela sua graça, que o Senhor esteja, Senhor, manifestando nos seus corações essa semente que foi lançada e que gerou, Senhor, essa nova vida pela palavra da verdade, Senhor, que é pregada. Pai querido, abençoe os enfermos, os necessitados, os órfãos, as viúvas, o nosso semelhante, o nosso próximo, o nosso irmão. Pai, que o Senhor esteja abençoando a todas as almas. Cuida do irmão Renivaldo que está nas estradas. Cuida da família do João Marcelo, Senhor. Da irmã Eunice, do irmão Renato. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo, Senhor Deus. Quero agradecer pela escola bíblica, as crianças que estiveram aqui e a Tua palavra, Senhor, que é ensinada a cada um deles. Pai, abençoe esta cidade, abençoe, Senhor, os governos de nosso país e que o Senhor dê, Senhor, sabedoria a cada um deles. E, Pai, te peço que o Senhor esteja guardando a Tua igreja. Senhor, nos ensina a Te obedecer e a fazer a Tua vontade. Em nome do Seu Filho amado Jesus, que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial.